Olá, bem-vindos à aula de Matemática 5. Esse é o vídeo 6, aonde nós vamos conhecer dois tipos de equações da reta, né? Na aula passada nós vimos a equação fundamental da reta e nós vamos conhecer agora a equação geral e a equação reduzida da reta para podermos conhecer as posições relativas entre duas retas, né? Que estão no mesmo plano. Apresentamos aqui primeiro, né, a equação geral, que é ax mais by mais c igual a zero, tá? Onde a, b e c, né, são números reais, chamados de coeficientes dessa equação, onde o a é o coeficiente do termo, né, que multiplica o x, o b é o coeficiente do termo que multiplica y, e o c ele é conhecido como coeficiente independente, porque nenhuma das variáveis vão estar multiplicando com o número c. Então, nesse primeiro exemplo, determine a equação geral da reta, que passa pelo ponto 1 e menos 3, né, que é o ponto P, e ele tem o coeficiente angular m igual a menos 2. Então, como eu conheço o coeficiente angular e conheço um dos pontos que essa reta passa, então nós podemos aplicar aqui na equação fundamental, né? Então, o y0 vai ser o menos 3 e o x0 vai ser o menos 2, né? E o m, que é o coeficiente, desculpa, o x0 vai ser 1. O m, que é o coeficiente angular, vai ser o menos 2. Então, substituindo, né, o y0 por menos 3, então o primeiro membro fica y menos menos 3. O segundo membro, o m, que é menos 2, que vai multiplicar o x menos o x0 aqui, que é 1. Tá? Então, menos menos 3 fica mais 3. E fazendo aqui a distribuição, né? Então, menos 2 vezes x dá menos 2x. E o menos 2 vezes menos 1, que dá 2, né? Positivo. E como o problema pede a equação geral da reta, então é só passar todo mundo para um único membro. Tá? Então, passando o menos 2x mais 2 para o primeiro membro, então menos 2x fica 2x. O y, que já estava no primeiro membro, está aqui a y. E o 2 aqui, ele vem para cá como um menos 2, né? Aí fica 3 menos 2, que dá 1. Então, essa daqui é uma equação geral da reta, tá? Então, dessa forma, eu vou ter que A vai ser 2, o B vai ser o 1 e o C também vai ser o número 1, tá bom? Agora, se ao invés de ter passado o 2x mais 2 para o primeiro membro, eu tivesse passado o y mais 3 para o segundo membro, né? Então, a equação ficaria assim, né? Menos 2x menos y, no caso aqui menos 1, igual a zero. Isso aqui também é uma equação geral? Então, ele também é uma equação geral sim, tá? Nesse caso aí, nós teríamos que o a vai ser o menos 2, o b vai ser o menos 1 e o c ele vai ser menos 1 também, né? Tá? Ficaria todo mundo aqui negativo. E essa equação aqui, ela também representaria a mesma reta que essa equação aqui, tá bom? E agora o exemplo 2. As retas R e S, elas representadas no plano cartesiano abaixo aqui, tem equações x menos y mais 1 igual a zero e 2x menos y menos 1 igual a zero, respectivamente, né? Então, no caso, elas são representadas aqui por equações na forma geral, né? Então, ele quer que determine as coordenadas do ponto P. Tá? Então, determinar a coordenada... É claro, a gente está observando aqui que as retas R e S eles só têm um ponto em comum. Tá? Então, quer dizer que só existe um par ordenado, no caso para x e y, que satisfaz essas duas equações aqui. Então, colocando aqui como sistema de equações, está x menos y mais 1 igual a zero e 2x menos y menos 1 igual a zero, né? A equação da reta R e a equação da reta S. Então, esse sistema de equações vocês resolvem da forma que vocês conhecerem, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1, tá? Porque assim aqui vai ficar mais y
E aí eu vou poder somar com a segunda equação e neutralizar o y e ficar só com o x. Tá bom? Então, eu multipliquei toda a primeira equação por menos 1. Aí fica menos x mais y menos 1 igual a zero. Tá? Essa equação aqui da reta R representa a mesma reta que essa equação aqui. Tá? Em seguida, eu vou somar os membros dessas equações. Então, menos x mais 2x dá x. Y menos y dá zero, né? Por isso que não aparece aqui. Menos 1 que dá menos 2, né? E no segundo membro, 0 mais 0, que dá 0. E assim eu tenho essa equação, x menos 2 igual a 0. Então, eu já tenho o valor de x, que é a primeira coordenada do ponto P. Tá? O x aqui no ponto P vai ser igual a 2. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu escolho qualquer uma dessas equações aqui. Por conveniência, eu escolhi a equação da reta R, por ser mais simples do que a da reta S, né? Já que todos os coeficientes aqui é tudo 1, então fica mais simples de calcular. Mas se eu substituir x por 2 na reta S aqui, né? Na equação da reta S, eu vou encontrar o mesmo valor para y também, tá bom? Então, substituindo, né? No lugar do x eu pus o 2, menos y está aqui, mais 1 igual a 0, né? Então, faço 2 mais 1, que dá 3, né? E passando o y para o segundo membro, eu encontro aqui y igual a 3. Então, dessa forma, a interseção entre as retas R e S é 2 e 3. Tá? Uma forma de verificar se essa solução está correta é você escolher, por exemplo, a outra equação, né? Já que na primeira equação substitui x por 2, na outra equação você substitui x por 2 e y por 3 e verifica se esse resultado aqui dá zero. Tá? Vamos fazer isso aqui. Então, na equação da reta S, né? Eu tenho 2x menos y menos 1 igual a zero. Então, vai ser 2 vezes x, que é 2, menos y, que é 3, menos 1, né? Vamos ver se isso aqui dá zero, né? 2 vezes 2 dá 4, menos 3 menos 1, que dá menos 4, e 4 menos 4 é zero. Tá? Então, dessa forma, a gente confere que P de coordenadas 2 e 3 é a interseção das retas R e S. Vamos ver agora o exemplo 3. Sendo R a reta oblíqua de equação 3x mais 5y menos 12 igual a zero, determinar o ponto de interseção de R com o eixo das abscissas. Tá? Então, fazendo um sisteminha, né? Eu tenho que a equação da reta S é essa que foi dada, e a equação do eixo das abscissas é y igual a zero, tá? Porque todos os pontos do eixo da abscissa, ele tem a segunda coordenada igual a zero. Então, vocês se lembram, né, que a equação de todas as retas que são paralelas ao eixo das abscissas, né, que nós chamamos de retas horizontais, ele é sempre igual a y, né, ele vai ser sempre y igual ao valor da ordenada que ele corta o eixo y, né? E a abscissa, ela tem sempre a segunda, ou seja, tem sempre a ordenada igual a zero. Então, essa daqui é a equação do eixo das abscissas, né? Já a equação do eixo das ordenadas vai ser x igual a zero, né? Então, partindo disso, né? Então, nessa equação da reta R, eu vou substituir y por zero. Tá? Então, fazendo a substituição, eu fico com 3x menos 12 igual a zero. E aí agora é uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Passo menos 12 para o segundo membro, ficando 3x igual a 12. E depois eu divido por 3, né? E assim eu acho x igual a 4. Então, dessa forma, a reta R ela vai intersectar o eixo das abscissas no ponto 4 e 0. Então, está aqui a reta R, que ela está intersectando aqui o eixo das abscissas aqui, nesse ponto aqui, 4 e 0. Bom, agora que você já conhecer a equação geral, né, da reta, vamos só recordar quais são as posições relativas entre duas retas que estão no mesmo plano. Tá? Então, as retas que estão no mesmo plano, elas têm duas disposições. Ou elas são concorrentes, ou elas são paralelas. Tá? Normalmente a gente diz que retas paralelas são retas que não são concorrentes. E as retas concorrentes são né, duas retas, elas vão ser concorrentes se elas tiverem um único ponto em comum. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a reta S
e a reta R, né, que elas se intersectam apenas no ponto P, né? Então, por isso, nós classificamos elas como retas concorrentes. Inclusive, a gente pode até escrever isso aqui, né? Dizer que a interseção, né? A interseção entre as retas R e S é o ponto P, né? Podemos escrever dessa forma aqui. Tá? Bom, e aí para a gente indicar que duas retas são concorrentes, a gente pode escrever dessa forma aqui, né? O R, esse X aqui, né? Para indicar a concorrência e S, tá? Então, esse símbolo aqui indica que as retas R e S elas são concorrentes, ou seja, elas vão ter apenas um ponto em comum. Agora, retas paralelas, né? As retas paralelas elas têm duas disposições. Como eu disse a vocês, retas paralelas são retas que não são concorrentes. Então, quer dizer que duas retas elas são paralelas se elas não tiverem ponto em comum ou se elas tiverem mais de um ponto em comum, tá? E assim, sabemos que dois pontos determinam a mesma reta. Então, se duas retas têm dois pontos em comum, então quer dizer que todos os outros pontos de uma pertencem à outra e vice-versa, né? Então, tá aqui. Nesse caso aqui, nesse exemplo, né, temos as retas R e S, elas não têm pontos em comum, tá? Então elas são paralelas, e indicamos dessa forma, né, R 2 barra S. Então isso aqui indica que R é paralela à reta S. Então, ao colocar essa indicação, significa que elas não têm ponto em comum ou todos os pontos de uma pertencem à outra reta, né? E aí, com isso, entre as retas paralelas, nós temos aqui, vamos dizer, duas subclassificações, né? Elas podem ser distintas, e aí, nesse caso, elas não têm ponto em comum, e aí podemos escrever isso aqui, né? Que a interseção entre as retas R e S, ela é vazia, né? Ou a gente escreve assim, ou a gente escreve dessa forma, né? Então, se a interseção entre as retas R e S ela é vazia, então a gente já sabe, elas são paralelas e distintas, tá bom? Agora, se as retas elas forem, né, tiverem todos os pontos em comum, né? Uma reta tiver pontos em comum, todos os pontos em comum com a outra, né? Então dizemos que as retas elas são coincidentes, né? E escrevemos dessa forma aqui, que R é igual a S, né? Então a interseção entre elas é elas mesmas, né? Então é possível escrever dessa forma aqui, né? Que a interseção entre R e S é igual à própria reta R ou igual à própria reta S, tá? Elas são coincidentes. No caso, não vai existir um ponto que pertença a uma reta e que não pertença a outra, tá? Isso não vai acontecer. Bom, então, recordado então as posições relativas entre duas retas no mesmo plano, né? Então, vamos apresentar aqui as condições de duas retas serem concorrentes, paralelas e distintas ou coincidentes, observando os coeficientes das equações gerais de duas retas, tá? Então, no caso, vamos considerar essas duas retas. Essa primeira aqui que eu estou identificando como A1x, B1y, C1 igual a zero. Então, os coeficientes aqui é A1, B1 e C1. E a outra reta que é A2x mais BY mais C2, desculpa, A2x mais B2y mais C2 igual a zero. No caso aqui, os coeficientes são A2, B2 e C2, né? Então, elas são concorrentes se e somente se, né? O determinante dessa matriz aqui, que está sendo formada, né, pelos coeficientes A1, B1 e A2, B2, esse determinante aqui tem que ser diferente de zero, tá? Então, se eu dou duas retas, né, representadas por suas equações na forma geral, e eu verifico que esse determinante aqui é diferente de zero, então já sei que essas retas são concorrentes, tá? Por outro lado,
Se esse determinante for igual a zero, quer dizer que elas são paralelas. Tá? E, em particular, se essa proporção aqui for observada, né, ou seja, o A1 sobre B1 for igual ao A2 sobre B2, então elas são coincidentes, tá bom? Aí nesse caso, se essa proporção aqui não é observada, então quer dizer que elas são paralelas e distintas. Tá? Então, exemplo 4. Então, as equações de duas retas, né, que eu chamei de RS, respectivamente, são essas daqui, né? 5x mais y menos 21 igual a zero. Essa é a equação da reta R. E a reta S, que é 3x menos y menos 3 igual a zero. Pede para demonstrar que R e S são retas concorrentes, né? Então, nós temos duas formas de resolver isso daqui. A gente pode utilizar por meio de matrizes, como nós vimos antes, e ver que o determinante daquela matriz de ordem 2, né, que vimos no slide anterior, é diferente de zero. Ou a gente pode verificar quantos pontos essas retas têm em comum, ou seja, quantos pares ordenados x e y satisfazem essas duas retas. E aí, se a gente comprovar que só existe um par ordenado x e y que satisfaz as duas equações, então quer dizer que essas retas só têm um ponto em comum e elas são concorrentes. Tá? Isso a gente já fez em outro exemplo. Então, tá aqui as equações da reta R e S. E aí aqui eu decidi fazer utilizando matrizes. Tá? Então, tá aqui, vamos calcular o determinante dessa matriz de ordem 2. Né? 5 e 1, 13 menos 1. 5 e 1 são os coeficientes A e B da reta R. E 13 menos 1 são os coeficientes de x e y, né? Aqui, da reta S. Né? Então, eu faço, ó, cruzando, né? 5 vezes menos 1, que dá menos 5. E aqui, né? Só que o oposto desse produto, né? Então, fica menos 3 vezes 1, que dá menos 3. E aí, essa soma dá menos 8, que é diferente de zero. Então, como esse determinante aqui foi diferente de zero, então quer dizer que essas retas aí, elas são concorrentes, né? Então, tá aqui, né? RS são concorrentes. E aí está aqui uma representação gráfica das retas RS, né? E aí vocês verem nessa representação que elas se intersectam num ponto aqui, né? No caso, a gente não calculou o ponto porque, assim, não era o que a questão pedia, né? O exemplo 5. Para que valores de K, essas retas aqui, elas são concorrentes, né? Então, como essas retas estão na forma geral e apenas eu quero que elas sejam concorrentes, né? Então, quero encontrar todos os possíveis valores de K para que elas sejam concorrentes, né? Então, está aqui os coeficientes de x e y da reta R, está aqui, que é 3 e 2, e os coeficientes de x e y da reta K, da reta S, que é K e 4, né? E esse determinante tem que ser diferente de zero. Então, calculando o determinante aqui dessa matriz, né? 3 vezes 4 que dá 12, 2 vezes K, né? Só que é o oposto, então fica menos 2K, tem que ser diferente de zero. E aí eu passando menos 2K para o segundo membro, aqui aí ficaria 2K diferente de 12, então por fim, K tem que ser diferente de 6. Então, para qualquer valor diferente de 6, né? Que eu atribuí a K, essas duas retas aqui, elas vão ser concorrentes, tá bom? Então, para elas serem paralelas, basta então que K seja igual a 6. Agora vamos ver a equação reduzida da reta, né? Então, a equação reduzida da reta, ela tem essa forma aqui, y igual a mx mais q, né? Onde x e y são as variáveis, m e q são números reais, né? Sendo que o m ele é o coeficiente angular e o q ele é o coeficiente linear, né? O coeficiente angular da reta você já sabe como se calcula, né? Então, se você sabe o ângulo de inclinação da reta, então o coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo de inclinação alfa, né? Já o coeficiente angular, ele vai ser o valor da ordenada do ponto aonde a reta corta, né, intersecta o eixo das ordenadas, tá bom? Então, esse ponto aqui é o ponto 0Q, né? Então, Q ele é o coeficiente linear, que é a ordenada do ponto
aonde a reta intersecta o eixo da ordenada, tá bom? E isso aqui é fácil de visualizar, né? Se você vier aqui e substituir x por zero, né? Que é esse ponto aqui, aí vocês vão ver que y é igual aqui, né? Tá? Então, exemplo 6, obter a equação reduzida da reta S, né? Nós já vimos em outro exemplo que nós podemos escrever, a partir da equação fundamental, escrever a equação na forma geral, né? E agora eu estou apresentando uma reta na forma geral, e aí a partir dessa equação geral, eu posso identificar qual é a equação reduzida da reta, né? Então, a equação reduzida da reta é só você isolar o y em um único membro. Então, está aqui, né? Menos 3x mais 2y menos 4 igual a zero. Então, lembrando que ela tem que ficar escrita nessa forma aqui, né? Y igual a mx mais q, né? Então, a gente só vai isolar o y aqui no primeiro membro. Então, é só passar todo mundo para o segundo membro e dividir todo mundo pelo coeficiente de y. Tá? Então, passando menos 3x menos 4 para o segundo membro, tá vendo? E depois eu divido tudo por 2, né, que é o coeficiente do y. Então, eu encontro a equação reduzida da reta S, ó, que é y igual a 3 sobre 2x mais 2, né? Bom, e aí com isso, né, como eu posso escrever uma reta a partir da equação geral para a equação reduzida, e também posso fazer o inverso, tá? Então, vamos considerar uma reta R, né, cuja equação geral é essa daqui, né, onde os coeficientes são A, B e C, né? Então, essa equação reduzida da reta R vai estar dessa forma aqui, né? Eu vou passar o AX mais C para o segundo membro, ficando menos AX menos C, né? E depois vou dividir todo mundo por B, né? Ficando dessa forma. E aí, quando a gente compara com a forma da equação reduzida, né? Que a equação reduzida ela tem essa forma aqui, né? Y igual a mx mais q. Vamos fazer essa comparação. Então, vocês observam então, que nesse caso, o m vai ser quem? Menos a sobre b. E o q vai ser menos c sobre b. Tá? Então, se você tiver uma reta cuja equação dela vai estar na forma geral, então o coeficiente angular dela vai ser o quê? Vai ser menos o coeficiente de x sobre o coeficiente de y. E o coeficiente angular vai ser quem? Vai ser menos o termo independente dividido pelo coeficiente de y. Tá bom? Essa aqui é a relação, né, entre a equação geral e a equação reduzida de uma mesma reta. Bom, e aí agora vamos ver novamente, né, a disposição entre duas retas no plano. Nós observamos quando duas retas são concorrentes ou paralelas e distintas ou coincidentes, quando você conhece as equações das duas retas na forma geral. Agora vamos fazer o mesmo considerando que as duas retas vão ser dadas com suas equações na forma reduzida, né? Então, seja a reta R, cuja equação reduzida vai ser quem? Y igual ao mrx, né? E QR. E a reta S, que vai ser y igual ao ms, né? Vezes x mais qs, né? Então, elas vão ser concorrentes se os coeficientes angulares, né, das duas retas forem distintos, tá bom? Então, tá aqui as retas R e S, né? Elas vão ser concorrentes se os coeficientes angulares são diferentes, tá? Então, em algum lugar do plano, essas retas vão concorrer se isso acontecer, tá? Então, veja que para saber se elas são concorrentes, a gente não precisa observar o coeficiente linear, só os coeficientes angulares. Eles só precisam ser diferentes. Agora, para verificar se as retas são paralelas e distintas, né? Os coeficientes angulares delas têm que ser iguais, tá certo? Aí veja aqui, ó, as retas R e S, né? Porque com coeficientes angulares iguais quer dizer que o ângulo de inclinação delas são iguais, tá bom? E os coeficientes lineares elas devem ser diferentes, tá bom? Tá? Então tá aqui os exemplos aqui das retas R e S.
E agora, para que elas sejam coincidentes, né? Para ser coincidente, os coeficientes angulares devem ser iguais e os coeficientes lineares também devem ser iguais, tá? Então, tá aqui as retas RS, elas são coincidentes, ó. Tem o mesmo ângulo de inclinação e intersecta o eixo Y também no mesmo ponto, tá bom? E agora o exemplo 6. Obtenha uma equação da reta que passa pelo ponto menos 5 e 1 e ela tem que ser paralela a essa reta S aqui, ó, que tá na forma, cuja equação está na forma geral, né? Bom, então, conhecendo a reta S, né, a equação geral da reta S, então verifique que o coeficiente angular da reta S vai ser quem? Menos o coeficiente de x sobre o coeficiente de y, né? Então, é menos 6 sobre 3, que dá menos 2. Como a questão diz que as retas R e S são paralelas, então quer dizer que os coeficientes angulares delas são iguais. Tá aqui, ó, MR é igual a menos 2. Tá? E agora eu vou pegar, e aí dessa forma eu tenho assim uma parcial do que seria a equação reduzida da reta R, né? Vai ser y igual o coeficiente angular de R, que é menos 2x, que é menos 2, né? Então fica menos 2x, mais o que é o coeficiente angular que eu não sei, né? Eu não sei se a reta R ela é coincidente com a reta S ou se R e S são paralelas e distintas, né? Mas eu sei que a reta R ela passa pelo ponto menos 5 e 1, tá bom? Se você substituir, né, o x por menos 5 e o y por 1 na reta S, vocês vão ver que isso aqui não dá zero, né? Então, já sabemos que a reta S ela não passa pelo ponto P. Então já sabemos que R e S elas não são coincidentes. Bom, mas aí como a questão disse, né, que P é um ponto da reta R, né? Então a gente vai usar essa informação, aonde aqui eu vou substituir y por 1 e o x por menos 5, né? Então, y igual a 1 está aqui, menos 2 vezes x, que é menos 5, né? Então fica menos 2 vezes menos 5, mais o que eu estou procurando, né? E aí, resolvendo essa equaçãozinha, vocês vão ver que Q é menos 9. Então, com isso, nós encontramos aqui a equação, a equação reduzida, né, da reta R. Como a questão pedia uma equação, eu vou deixar assim na forma reduzida. Mas eu também poderia deixar ela na forma geral, né, passando todo mundo que está aqui para o primeiro membro, né? Aí ficaria 2x mais y mais 9 igual a 0, né? Bom, uma forma de verificar se essa equação ela realmente é a equação procurada, né? Primeiro é que o coeficiente angular que eu achei aqui, menos 2, é igual da reta S, né? Então, isso aqui já é um ponto. O outro é você substituir x por menos 5 e verificar se y vai ser igual a 1. Né? Isso aqui é fácil ser verificado, né? A gente vem aqui, ó, substitui. Faz y igual a menos 2 vezes menos 5, menos 9, né? Aí menos 2 vezes menos 5 dá 10, e 10 menos 9 vai dar 1. Tá bom? Então, essa é a equação que eu estou procurando. Tá? Vocês também podem escrever a reta S na forma reduzida para ver também, né, o coeficiente angular. Mas nós já vimos em outra aula, né, em outro slide, na verdade, que o coeficiente angular é menos 2, né? Bom, gente, então aqui eu encerro esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no nosso grupo do Telegram e também coloquem então aí no Google Classroom, tá? E não percam a aula de Tira Dúvidas, né? Para a gente esclarecer as dúvidas que não forem possíveis ser esclarecidas pelo Telegram ou pelo Classroom, tá? Então, até o próximo vídeo.